Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ensaio bem interessante da Ana Aparecida Arguello de Souza. E a pergunta que ela joga na mesa é, intrigante para dizer o mínimo. Como é que as ideias de um pensador lá do século XIX ainda conseguem explicar tanta coisa do nosso mundo de hoje? Pois é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, essa é a grande pergunta, né? A questão central que essa análise quer responder. E olha, parece mesmo um quebra-cabeça. Mas o mais curioso, segundo o ensaio, é que as peças para montar essa resposta, elas não estão escondidas, não. Elas estão bem aqui, espalhadas pelo nosso dia a dia. E é aqui que a coisa começa a ficar pessoal. A análise argumenta que essa teoria funciona como uma espécie de lente de aumento para a gente entender as nossas angústias de hoje. Sabe, mercados globais que parecem uma montanha-russa, o medo de um robô roubar seu emprego, a diferença absurda entre quem tem muito e quem não tem nada, e a crise na educação, isso não é poeira de livro de história, é o noticiário de ontem, de hoje. Ok, então, vamos um pouco mais fundo. Para a gente pegar o fio da meada do argumento do ensaio, a gente precisa voltar num conceito-chave. Uma ideia que, de acordo com essa teoria, é o que faz a roda toda girar. E esse conceito é a famosa mais-valia. A teoria explica de um jeito até que bem direto. Pense que é a diferença entre o valor que uma pessoa produz durante o trabalho e o salário que ela de fato recebe no fim do mês. E aí vem o ponto. Segundo essa visão, essa diferença não evapora. Ela se transforma em uma coisinha chamada lucro. Olha só como a teoria detalha esse processo. É como se a gente dividisse o dia de trabalho em duas partes, sabe? Na primeira metade, o trabalhador, bom, ele produz o valor equivalente ao próprio salário, o suficiente para se manter. Mas e a segunda parte do dia? Ah, aí é que tá. Todo o valor que ele cria nesse período é o tal do trabalho excedente, a mais-valia, e é isso que vira lucro para o dono do negócio. Um mecanismo que parece simples, né? Mas as consequências, essas são gigantescas. Beleza. Com essa ideia da mais-valia na cabeça, o ensaio começa a desenhar o que seria o ciclo de vida do capitalismo. E para fazer isso, ele usa uma metáfora, uma imagem muito forte, que ajuda a gente a enxergar uma contradição que estaria no coração do sistema. E essa citação, nossa, ela resume tudo, né? A imagem é poderosa. É como um feiticeiro que conjura forças tão imensas, tão potentes, que chega uma hora que ele simplesmente perde o controle. Essas mesmas forças que ele criou se voltam contra ele, gerando crises que ele não consegue mais dominar. Então, o ensaio divide esse ciclo em duas grandes fases. Primeiro, uma fase de ascensão. Pensa em livre concorrência, crescimento industrial acelerado, o mercado se expandindo, uma energia produtiva liberada com tudo. Mas aí viria a segunda fase, a de decadência. A própria competição levaria a monopólios. O crescimento vira crise de superprodução. E aquelas mesmas forças produtivas antes liberadas agora são freadas. E a pergunta que a análise deixa no ar é exatamente essa: em qual dessas fases a gente está hoje? Certo. Agora vamos conectar tudo isso com o nosso mundo, com o século XXI, seguindo a análise da Souza. E aqui o ensaio aponta o dedo para alguns sintomas bem conhecidos, né? A globalização, por exemplo, que por essa lente vira quase um sinônimo para o domínio de megacorporações. Governos nacionais que parecem impotentes, incapazes de controlar esse mercado global, aquelas ilhas de riqueza obscena que a gente vê do lado de uma pobreza imensa, e no fim das contas, a transformação da própria humanidade numa mercadoria barata, um item numa planilha. E esse gráfico ele mostra um ponto que é um paradoxo total. É a primeira vez na história, segundo a análise, que uma revolução tecnológica, a terceira revolução industrial, mais destrói empregos do que cria. Pensa bem, a nossa capacidade de produzir mais com menos gente, de racionalizar, é altíssima. Mas a capacidade de criar novos mercados e principalmente novos empregos para todo mundo, essa ficou para trás. E isso nos leva a um termo novo que a análise traz: os perdedores globais. Antigamente, a teoria falava num exército industrial de reserva, que eram os desempregados que podiam ser chamados de volta quando a economia aquecia. A ideia aqui é diferente. A análise sugere que a tecnologia está criando um grupo de pessoas que são permanentemente ejetadas do mercado. Não é temporário, é estrutural. Ok, agora a análise mira essa lente crítica para uma área que mexe com a vida de todo mundo: a educação. E a afirmação aqui é forte. O ensaio defende que o livro didático, antes de ser uma ferramenta para educar, é uma mercadoria, um produto. E essa lógica de mercado, de venda, é o que ditaria o seu formato, o seu conteúdo,
E segundo a crítica, isso acaba fragmentando o conhecimento. Então, o que a gente tem aqui é um debate claro entre dois modelos. De um lado, o modelo que o ensaio critica. Livros didáticos que quebram o conhecimento em pedacinhos, com foco em fatos para passar na prova. Do outro, a solução proposta: ler as obras clássicas, na íntegra. Para quê? Para entender a sociedade e a história, não como uma lista de datas, mas como um campo de batalha de ideias, cheio de contradições. E aqui vem uma conexão que é, no mínimo, surpreendente. Sabe aquela palavra que a gente ouve tanto na educação? Interdisciplinaridade? O ensaio compara ela com a polivalência lá da fábrica, onde o trabalhador aprende a operar várias máquinas diferentes. A crítica é o seguinte: nenhuma nem outra te dá a visão do todo. Elas só ensinam a pular de uma tarefa fragmentada para outra de um jeito mais ágil. Bom, e com isso a gente vai chegando na conclusão. Qual é, afinal, o propósito de olhar o mundo por essa perspectiva crítica? E a conclusão do ensaio é muito clara. A ideia não é tratar esses conceitos como um dogma, uma verdade absoluta. O grande valor aqui seria outro: ter em mãos um kit de ferramentas, uma lente crítica mesmo, para a gente conseguir enxergar e entender melhor as contradições do nosso tempo. É um convite à análise, não a aceitar respostas prontas. E a gente termina com essa provocação que captura bem o espírito do ensaio. Se a teoria diz que a decadência de uma sociedade carrega as sementes da próxima, a pergunta que fica para a gente é: olhando para o caos do mundo hoje, para todas essas crises, será que a gente já consegue ver algumas sementes de um futuro diferente brotando? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima.